Nesse vídeo aqui eu quero te mostrar os 6 elementos essenciais para você fazer uma apresentação de proposta do seu produto, do seu serviço, que faz o seu cliente se sentir burro de dizer não. Geralmente quando eu faço essa apresentação de proposta aqui, depende do mês, né? Mas já chegou a ter 70% de conversão, né? A maioria dos meses vai ter 30, 50, e tem amigo meu que consegue dar 80% aqui de conversão nessa estrutura de call que eu vou passar para você. E isso aqui foram metodologias que eu aprendi no decorrer da minha jornada, sendo líder comercial em Nova York, trabalhando no mercado financeiro, estudando um bocado, e só ano passado, por exemplo, com essas metodologias aqui eu cheguei a fechar 70 clientes. Um detalhe muitíssimo importante, tá? Você vai ver muita gente aí ao redor da internet ensinando esse tipo de metodologia de forma agressiva, de você empurrar o cliente, colocar ele contra a parede, quase que encurralar ele para forçar uma compra. E a minha pegada aqui não é de venda agressiva, eu gosto muito de venda humanizada, relacional. Então pensa que tudo que eu vou trazer aqui, eu vou trazer por uma ótica de como é que você conduz o cliente até um local de fechamento sem obrigatoriamente ter que apertar ele. Tem algumas pessoas, muita gente na internet que gosta de fazer apresentação de proposta com fechamento na hora. O que isso quer dizer? Cara, eu vou mostrar uma oferta que só funciona na call. Isso não é algo que eu particularmente gosto, já usei durante muito tempo, tendi a ter resultados com isso, mas geralmente os clientes entravam sempre com o pé atrás, sem confiar tanto em você, geralmente dava problema. Eu preferi para uma onda mais relacional. E no final desse vídeo aqui você vai ver uma estrutura que eu uso que não é call com fechamento na hora, mas é similar e tem uma pegada muito mais próxima do cliente, muito mais proximidade e respeito à inteligência do próprio cliente mesmo. Antes de eu te falar dos 6 elementos, existe uma coisa que tem que acontecer antes dos 6 elementos da apresentação de proposta, que é um diagnóstico muito bem feito. É um bate-papo que você vai ter com o teu cliente e entender na vírgula qual é a dor, a dificuldade dele, até para entender se você consegue realmente resolver a dor dele. A depender do teu processo comercial, tu vai fazer esse bate-papo diagnóstico em um bate-papo separado com o teu cliente, né? Vai chamar ele só para fazer um diagnóstico, depois vai montar a proposta e depois vai apresentar, né, em momentos separados. Ou você pode fazer tudo num momento só, né? Você tirar 30, você tem uma call de 60 minutos, 30 minutos é diagnóstico, 30 minutos é proposta. Vale a pena você separar quando as propostas são personalizadas, senão dá para fazer tudo em uma call só. Para você entender como é que você faz um diagnóstico profundo do teu cliente, eu tenho um vídeo aqui, que eu vou deixar aqui linkado em algum desses cantos aqui, que você pode ver, que fala um pouquinho de spin selling, que é a metodologia para mim favorita de diagnóstico de cliente, tá bem? O primeiro elemento que você tem que trazer na sua proposta é algum elemento de autoridade ou credibilidade. Não obrigatoriamente que você é o melhor, maior daquele mercado, que com frequência isso não é o caso. Mas por que você é competente o suficiente para resolver o problema daquele teu cliente? Por que você é competente o suficiente para executar aquele serviço? Por que seu produto é bom? Eu gosto muito desse primeiro elemento aqui de autoridade, você colocar um timeline, você colocar fotos de coisas que você conquistou, que você alcançou, que a tua empresa já fez, grandes marcos, né? Tem um elemento que eu gosto muito aqui, que é uma ideia que vem do cinema, que é o show, don't tell. Né? Durante uma época lá que eu tinha uma produtora de vídeo já, eu fiz bastante coisa nessa jornada. E na época que eu tinha uma produtora de vídeo, eu fiz um curso de cinema, tive a oportunidade de fazer um curso de cinema em Nova York, e uma coisa que eles falavam muito lá era uma cena, ela é muito mais forte, muito mais impactante quando você mostra as coisas acontecendo. Isso é muito mais forte do que eu só contar. Então, por exemplo, se minha editora aqui colocar uma cena minha lá em Nova York, aqui enquanto eu estou falando, vai ser muito mais impactante do que eu só contar que eu estive em Nova York, entendeu? Aquele negócio de você não só falar que você fez, não, você realmente provar, mostrar lá que as coisas legais aconteceram. Isso é interessante que acontece quando você faz um slide bom de autoridade numa apresentação de proposta, é que enquanto você está apresentando, você tende a começar a ficar, nossa, eu sou foda mesmo, né? Eu sou bom, né, nesse negócio aqui. Né? Então, um dos grandes desafios que meus clientes, por exemplo, passam quando eles vão fazer uma apresentação de proposta é você não se sentir confiante, né? Não passar confiança. E quando você estrutura essa apresentação dessa forma, você já aumenta a tua confiança automaticamente. Deixa eu te passar um bizu que vai fazer a diferença total aqui na hora que você estiver apresentando. Toda vez que você abre uma apresentação, né? Abre um slide, existe uma tendência do teu cliente se desconectar um pouco, é normal, né? Às vezes você vê o cara aqui mexendo aqui embaixo, tá mexendo no celular e tal, é o pior dos casos. Então, você vai querer utilizar metodologias ativas para trazer ele de volta para você. Sempre nas quebras dos slides, nas quebras de uma sessão para outra, desses 6 elementos aqui que eu vou te passar, faz muito, muito sentido você estar fazendo perguntas ativas e idealmente positivas para trazer ele de volta. O que eu quero te dizer? Você terminou, então, por exemplo, um slide de timeline. Aí você vai chegar para o seu cliente, você vai falar assim, ó, pô, cliente, dessas coisas todas aqui, desses grandes marcos que eu falei da minha empresa, quais foram os que você mais se conectou? Qual foi o que você achou mais legal? Isso é muito bom porque você vai estar trazendo o cliente de volta, você torna aquilo ali muito mais um diálogo e você vai botar o cliente para estar te vendendo para ti mesmo, né? Então ele vai falar, putz, realmente isso aqui é muito legal, esse elemento aqui na sua história foi muito bom, pô, isso aqui realmente te credibiliza. Então você começa a tornar um diálogo, então o cara já não vai estar mexendo no celular ali, que é o pior dos casos, né? Então pronto, você terminou aqui um slide desse, por exemplo, pô, qual foi a etapa aqui da história da empresa que você achou mais legal? Aí você vai para o elemento 2, que são os cases.
isso aqui é provavelmente uma das coisas que eu mais martelo quando eu atendo meus clientes PJ, né? Porque o mapeamento de histórias de sucesso dos teus clientes é uma coisa de uma importância tão importante, porque às vezes a gente fica assim pensando, não, o Customer Success é para eu garantir o sucesso do cliente. Perfeito. Mas tão importante quanto isso é o Customer Success, a pessoa responsável por estar ali acompanhando o cliente, é mapear o resultado final gerado, conseguir indicações depois para próximos projetos ou conseguir recorrência para próximos projetos e principalmente mapear case de sucesso, porque o case de sucesso que você mapeia, você coloca na tua apresentação comercial, conta para o próximo cliente e você fala, cara, eu quero te tornar um case de sucesso desse aqui também. Então é muito, muito importante você ter um slidezinho bonitinho com vários diferentes cases de sucesso ali. Quando você estiver terminando esse slide aqui, é o mesmo esquema. Pô, cliente, desses cases de sucesso, dessas histórias aqui, qual foi que você mais se identificou? Qual foi que você achou mais legal? O cliente vai te falar, e aí você, pô, legal, cliente, concordo, também gosto muito desse aqui, acho que ele parece muito com o teu caso também. E aí você segue para o próximo slide. Vamos para o terceiro elemento, então. O terceiro elemento é o teu método, ou a forma com a qual você vai ajudar o teu cliente a alcançar o resultado que ele está buscando com o teu produto ou serviço. Então, se você tem uma metodologia que tem 4 pilares, você vai colocar aí. Se você tem um processo que é em 3 etapas, você vai colocar aí. Vou dar um exemplo aqui de 2 mentorias minhas. Né? Eu tenho a arquitetura comercial, que é um sprint de estruturação comercial, que lá eu tenho 4 pilares, né? Que é oferta Grand Slam, diagnóstico proposta, prospecção e postura comercial. Né? Então, esses são os 4 pilares que eu olho, é a minha metodologia. Tinha um produto que eu vendia lá atrás, que era a mentoria Dream Job. A mentoria Dream Job era uma mentoria que eu ajudava analistas que estão em uma posição A, que eles já estão querendo ir para uma posição mais sênior, conseguir um salário melhor, ir para uma empresa que eles gostam mais do escopo, e eu ajudava eles a fazer essa transição. E aí eu ajudava o currículo, o LinkedIn, essas coisas. E aí os 4 pilares lá eram clareza de carreira, entender, né, se a pessoa está aplicando para as vagas corretas, currículo e LinkedIn, fluxo de oportunidades, quer dizer, como é que eu faço para me movimentar e conseguir maximizar o número de entrevistas que eu faço, e por último, domínio do processo seletivo. Então eu tinha esses 4 pilares, nesse local aqui eu ia explicar cada um desses pilares. Né? Geralmente eu uso esses pilares para diagnosticar o cliente também. Né? Pô, tua oferta, como é que tá? Teu diagnóstico, como é que tá? Dá uma olhadinha lá no vídeo de Spin Selling quando terminar esse aqui, e aí isso aqui vai encaixar tudo bem bonitinho na sua cabeça. Tá? Perguntas positivas que você pode fazer aqui, pô, desses pilares aqui, cliente, quais deles que fazem mais sentido para você? Dessas 3 etapas que a gente vai passar, cliente, o que é que você acha que é prioridade para você? Tudo isso aqui você está colocando o cliente numa posição dele te elogiar o teu produto. Né? Tem uma frase muito interessante que é, pô, o teu cliente ele pode duvidar e pode questionar qualquer coisa que sair da sua boca, mas dificilmente ele vai questionar ou vai discordar das coisas que ele mesmo trouxe. Beleza? Então você segue para a próxima etapa, que é justamente a descrição do produto. Né? Você vai dizer o que é que vai acontecer, qual é a mágica que tem lá por trás do teu serviço, do teu produto, o que é que a pessoa vai estar ganhando. É a hora que você vai mostrar os teus entregáveis mesmo. Né? E existe uma forma bem específica que eu gosto de estruturar como é que eu falo do meu produto. Pensa comigo, acompanha comigo. Todo produto ele vai ter 2 elementos. As características, que são as características físicas do produto mesmo, né? Por exemplo, essa cadeira, sempre dou esse exemplo para meus clientes, né? Quais são as características desse produto aqui? Pô, é uma cadeira feita de plástico, ela tem esse nylon aqui e tal, ela é reclinável. São características do produto. Mas as pessoas não compram o produto por causa das características dele. Eles compram por causa dos benefícios que aquelas características geram. Então todo produto tem 2 elementos, características e benefícios. Você sempre tem que falar dos benefícios do produto. Se falar só das características, a tendência é as pessoas não se conectarem. Uma coisa que acontece com muita frequência, principalmente com essa galera que é um pouco mais técnica aqui, gosta muito do trabalho que faz, né? Você acaba entrando demais nas tecnicalidades e esquece de falar dos benefícios, né? É uma pessoa que é um artesão de cadeiras, poderia vir aqui e estar falando aqui sobre o métier, sobre, olha só, com essa textura aqui, como ela é diferente e tal. E não obrigatoriamente é isso que vai fazer você comprar. O que vai fazer é os benefícios. E quais são os benefícios dessa cadeira? Tá, ela é bonita. Eu acho bonita, né? Ela é bonita, ela é confortável e você tem um elemento de você poder ir aprofundando os benefícios dessa bendita dessa cadeira, né? Tá, ela é bonita e confortável, eu digo que são benefícios de primeira camada ali, mais superficiais. Mas se eu for aprofundando e pensar, tá, qual é a razão mesmo que vai me fazer gastar mais dinheiro para comprar uma cadeira dessa? Não é só se ela é bonita ou se ela é confortável. É uma cadeira que ela vai fazer eu não sentir dor. Esse é o benefício que eu quero. Então, sempre que você for pensar em quais são os benefícios de cada etapa, cada entregado do teu produto, pensa sempre, tá, qual é a razão real disso aqui ser relevante para o meu cliente. E é isso que você vai ressaltar. Eu vou dar um exemplo aqui, por exemplo, da arquitetura comercial. Tem uma call que eu faço com as pessoas na arquitetura comercial, que é a call de estruturação de oferta. Nessa eu vou montar uma oferta que vai fazer o cliente se sentir burro de dizer não. Esse é o benefício que eu vou vender para a pessoa. A pessoa não quer saber se é 1 hora, se é 2 horas comigo, não quer saber exatamente qual a metodologia que eu vou lá dentro, ela quer saber de ter o resultado dela, quer saber como estruturar uma oferta de uma forma que faça os clientes se sentir
burro de dizer não. Então pensa nesse mesmo framework para você, característica e benefício, e aprofunda esse benefício, o benefício que realmente faz o cara querer comprar ali, beleza? Daí a gente está chegando cada vez mais perto do fechamento, né? Aquela hora que começa a dar um friozinho na barriga em você, um friozinho na barriga do cliente. Pergunta de fechamento aqui para essa etapa de falar de produto é: cliente, de tudo que a gente conversou aqui, você entende que esse produto faz sentido para você? É algo que você quer? Outra pergunta que eu gosto de colocar é: cliente, quão empolgado tu estaria para dar o start hoje, supondo que entrasse no teu bolso, né? Só para alinhar expectativas, para eu ver tua temperatura. Se você fizer isso aqui com carinho, a tendência é o cliente não chiar muito, né? O que ele pode chiar é falar, tipo, putz, eu não sei nem o preço, você tá querendo que eu deu sim? Você fala, pô, tudo bem, vamos falar de valores então? E aí você já cai na próxima etapa. E, pô, essa próxima etapa aqui, a etapa 5, ela é provavelmente a parte mais importante para entender se tua oferta está bem estruturada. É a bendita da ancoragem. O que é ancoragem? É o processo de você dar um contexto para o cliente para justificar o valor do teu produto. Né? Se eu chego assim, meu produto aqui é 5 mil reais. Provavelmente é caro, mas se eu faço uma ancoragem, trago um contexto, mostro para o cliente qual é a lógica por trás dessa precificação, muito provavelmente o cliente ele não vai te dizer, putz, tá muito caro. Né? Perceba que tem duas objeções diferentes aqui em relação a preço. Uma é, tá muito caro. Se ele fala que tá muito caro, quer dizer que ele não está percebendo o valor do teu produto. Se ele fala, eu não tenho dinheiro, são objeções completamente diferentes. Né? Eu não tenho dinheiro quer dizer que, putz, ele vê o valor, ele acha que faz sentido, mas, putz, eu tenho que entender aqui qual é a minha forma de pagamento, como é que eu vou fazer, qual é a estrutura que eu vou utilizar. Depois que eu comecei a fazer uma ancoragem bem bonitinha, eu nunca mais escutei o tá muito caro. Eventualmente eu escuto, cara, não tenho dinheiro, eu não consigo entrar. E aí a gente vai trabalhar outras metodologias de negociação para conseguir fazer com que a pessoa consiga entrar. Quais são algumas ferramentas que você pode usar para fazer uma boa ancoragem para o teu cliente? Uma é você tentar metrificar o valor gerado para o teu cliente do teu produto. Você consegue metrificar em números, você consegue comparar esse valor com o investimento. Então, por exemplo, quando eu vendi lá a mentoria Dream Job, ele era um produto de R$2.000. Mas, olha só esses números que legais, né? Pô, vamos dizer que o meu cliente ideal, geralmente ele ganhava em torno dos seus R$6.000, né? Ele ganhava R$6.000 e toda vez que ele fazia uma transição de vaga, né? Em média no mercado, isso é um número de mercado, ele aumenta 30% o valor da remuneração dele. Então, 30% a mais, né, dos seus R$6.000 vai dar R$2.000 a mais que ele vai ganhar por mês. O período de acompanhamento da mentoria é de 1 ano. Então, R$2.000, que é o que ele vai ganhar mais, vezes os 12 do ano, dá R$24.000. Eu trazia esse valor para ele e falei assim, cara, tudo dando certo aqui, você vai ganhar R$24.000 a mais em 1 ano. Esse é o valor que eu quero gerar para você. Quando você compara esse valor de R$24.000 com o valor do investimento de R$2.000, ainda mais se você dividir em 12 vezes, que fica 12 vezes de R$200, fica muito barato. Outra forma interessante de se ancorar, né? Você pegar números de mercado, né? Então, pô, quanto é que isso aqui custa no mercado? Se eu for no mercado e procurar esse mesmo serviço que eu vou fazer aqui de qualidade, então você pode comparar sempre o seu valor com o valor de mercado, né? Pô, tem outras pessoas cobrando mais caro aqui, mas eu consigo fazer esse valor especial para você porque eu consigo estruturar o produto de uma forma específica que vai ficar mais barato do que o valor de mercado. Então a ideia é que você fazendo uma ancoragem bem feita, o cliente ele vai ter outros números na cabeça dele que quando você mostrar o valor do seu produto, não vai parecer, puta, é muito caro. Vai parecer, nossa, é um alívio, é mais barato do que as outras coisas. E por isso que eu falo que é a prova de fogo para ver se a tua oferta tá boa mesmo. Porque uma oferta que tá boa mesmo, você vai mostrar outras opções de mercado, você vai mostrar o valor gerado para o cliente e a pessoa vai ter esse alívio. E aí tem toda uma engenharia de você fazer de cara, como é que eu vou estruturar essa oferta, quais são os entregáveis, quais são os produtos, qual é o resultado esperado do cliente para eu conseguir fazer esse encaixe. É aí uma das grandes magias aqui de você construir uma apresentação de proposta boa. Uma vez que tu mostrou o valor gerado para o teu cliente, as comparações com outros valores de mercado e chegou no teu preço, aí a gente começa a ir para o último elemento, que é o fechamento. E aí eu falei para vocês que eu não gosto muito de fechamento na hora, eu gosto mais de uma estrutura diferente que eu já vou te mostrar qual é. Como é que eu faço em vez de fazer fechamento na hora? Né? Como é que é fechamento na hora geralmente? Vou falar com o cliente assim, no começo da call eu falo para o cliente, eu preciso ser muito objetivo com você aqui e eu preciso que você tome uma decisão hoje. É algo mais ou menos nessa onda, é o que chamam de pacto de decisão imediata, né? Cliente, eu vou te apresentar aqui uma proposta aqui agora e eu posso contar com o seu bom sim ou bom não aqui no final dessa proposta. Geralmente esse é o caminho que a galera faz no começo da ligação. Quando chega no final da ligação, ele mostra uma oferta que é descomunalmente mais barata do que um valor que ele usou para ancorar e ele só está disponível naquela call. Aí o cliente fica encurralado, ele tem que fechar. Eu não gosto da ideia de encurralar o cliente. Como é que eu faço, né? Antes de eu chegar num valor de uma oferta mais agressiva de fechamento na hora, né? Eu mostro um pré-valor para o cliente, né? Então vai ser um valor aqui, tipo, que eu já consegui fazer um argumento de por que o produto vale aquele valor, o cliente entendeu que vale,
E aí eu já estou negociando com ele nesse pré-valor, né? Vou dar um exemplo, eu fiz uma ancoragem, cheguei no valor de R$ 8.000. Negociei com o cliente aqui R$ 8.000, dividi por tal, todas as condições, tal, faz assim, faz assado, faz assim, faz assado. E aí o que eu trago? Eu trago um valor de fechamento de curto prazo. Como é que é esse valor de fechamento de curto prazo que não é fechamento em call? Eu trago um argumento de tipo, cliente, pô, é muito melhor para você começar antes do que começar depois. Assim como para mim, como empreendedor, também é muito melhor que você entre no meu produto antes. Vou te colocar aqui no nosso painel de resultados assim que você tiver seu resultado. E lógico, para mim é melhor de fluxo de caixa também. Mas o que é que eu acho importante, tá? Para você não sair dessa call aqui, esquecer, priorizar outros momentos, o que é que eu faço? Eu tenho um valor específico que eu faço para fechamento em 48 horas. O que eu quero dizer? Então, esse valor vai ser um valor especial, já mais baixo do que aquele pré-valor, vamos dizer, em vez de ser R$ 8.000, vai ser R$ 5.000, ou algo parecido assim. Vou fazer, cliente, você conseguiria tomar essa decisão em 48 horas? Cara, a minha ideia aqui é que tu realmente vá para casa, durma, sonhe com um produto, tome uma decisão para você não fazer nenhum estresse financeiro aqui, tá ligado? Você não fazer nenhuma coisa, nenhuma decisão maluca, porque você está emocionado aqui no meio de uma call de venda que eu fiz uma puta apresentação para você. Quer que você tome uma decisão sóbria para você estar aqui de corpo e alma aqui dentro do teu produto. Aí o cara fala, nossa, que legal, essa pessoa confia em mim, ela não quer que eu compre aqui apaixonado e tal, e etc. E isso tende a fazer as pessoas se conectarem demais. Então eu faço esse valor de fechamento em 48 horas, e aí o que é que eu faço para não perder, né? Porque às vezes o lead pode só desaparecer. Eu faço, pô, então vamos deixar marcar no follow-up daqui a 2 dias, ou então amanhã, quando você puder me dar essa decisão, ou quando você estiver se organizado, ou conversar com sua esposa, ou seja lá o que a pessoa tiver que fazer. Então, marca esse follow-up, deixa na agenda da pessoa, já fala, pô, se você decidir entrar, a gente já faz o teu onboarding, se você decidir que não quer entrar, pô, aí você me avisa porque como é que eu posso modificar a oferta aqui para te ajudar da melhor forma possível, se eu tenho alguma oferta alternativa que eu possa fazer. Existem casos que o cliente já fecha na call mesmo, e esse é o case ideal, mas senão você, daqui a 48 horas você fecha. E o que eu tenho visto fazendo esse modelo é que as pessoas entram no teu produto, entram no teu serviço com muito mais boa fé, sabe? Com muito mais vontade de fazer o negócio acontecer. É uma vibe completamente diferente. E eu tenho gostado muito. Valores brutos. Pode ser que você viria a fechar mais se você fizesse fechamento na hora, né? Pode ser que sim, mas você economiza um bocado de dor de cabeça, de gente pedindo reembolso, gente se arrependendo, cliente que entrou no produto, mas não tinha certeza ainda, e aí dá trabalho para você acompanhar depois. Então, eu tendo a gostar desse modelo de fechamento em 48 horas. Revisando, você primeiro vai mostrar sua autoridade, geralmente usando um timeline, grandes marcos, vai mostrar os cases de sucesso dos teus clientes, depois vai mostrar o teu método, né, qual é o passo a passo que você usa, quais são os grandes pilares que você usa para resolver o problema do cliente. Depois tu vai mostrar o teu produto, teus entregáveis mesmo, sempre falando características e benefícios de cada um dos teus entregáveis. Depois tu vai fazer uma ancoragem, mostrar o valor real gerado para o teu cliente, comparar isso com o valor da tua solução, vai ser a prova de fogo para entender se tua oferta está bem estruturada. E por último, você vai para o fechamento, que você pode, se você achar interessante, usar uma tática de fechamento de curto prazo para fechar em até 48 horas, ou então, se você quiser ir direto para o fechamento na hora, você pode cair de cabeça para o fechamento na hora também. Só que para você fazer isso aqui tudo, você precisa fazer um diagnóstico muito bem feito. Para você fazer um diagnóstico muito bem feito, eu vou deixar aqui um vídeo aqui em que eu falo de spin selling, eu aprofundo sobre quais são as perguntas que você tem que fazer para o cliente, qual é a ordem lógica que você tem que fazer para o cliente, como é que você faz tudo isso aqui sem depender de um roteiro de vendas. Beleza? Se inscreve no canal, se tiver interesse em participar da arquitetura comercial, meu sprint de acompanhamento, de estruturação de processo comercial, pode clicar no link aqui embaixo, se inscreve, você sabe qual é o roteiro aqui. É isso, vamos nessa. Um grande abraço.